A verdade é uma só. O Paulo Souza já caiu. Quem conhece futebol e quem torce pelo Flamengo sabe, depois que o peixe está na panela, fritando, não tem mais volta. A torcida não quer mais o treinador. A torcida xingou o treinador ontem no Maracanã. Isso é uma realidade. Nunca na história do Flamengo um treinador xingado pela torcida conseguiu dar a volta por cima. A realidade é simples e objetiva. O Paulo Souza já caiu. É só questão de tempo. É só questão dos incompetentes que o contrataram decidirem, né, voltar atrás e assumirem os seus erros. Essa é simples, a única questão que está pegando. E aí a gente tem uma questão que eu acho muito importante. Inclusive eu estava lendo muito o Caê Mota, né, que é um cara que eu gosto muito, que tem uma opinião muito forte, muito boa. E ele falou uma coisa muito importante. Não dá para não comentar a coletiva de Paulo Souza. Respostas que não condizem com o próprio discurso em outros momentos. Ele mesmo, há uma semana, falou em união, coletivo, sinergia, seja interna ou externa, nas vitórias. Quando perde, cai na conta de erros técnicos individuais e fala mal dos jogadores. Fala mal de quem pode jogar para salvar ele, quem pode jogar por ele. Os caras nitidamente não jogam mais pelo Paulo Souza. Os caras nitidamente estão ali cumprindo o papel deles sem a menor vontade. O Flamengo ontem era um bando em campo que, além de não ter tática nenhuma, não queria entregar para o treinador. É simples, você vê isso. Estender isso por mais tempo, com 2 jogos fora de casa, é loucura. É entregar o ano do Flamengo, é entregar o Campeonato Brasileiro. É isso que vocês querem? E digo mais, o Paulo Souza cair, tinha que cair com a diretoria de futebol toda junto. Tinha que cair todo mundo. O que estão fazendo com o Flamengo é uma pouca vergonha. Eu não consigo mais fazer pergunta, olhar na cara de ninguém do futebol do Flamengo. Não consigo mais falar com ninguém do futebol do Flamengo. É uma vergonha o que estão fazendo com o futebol do Flamengo. Tanto é que eu não quero nem viajar para Bragança. Eu não vou nem para Bragança. Não tenho paciência mais para esse futebol do Flamengo. Aí o Caí continua. Não é a primeira vez que isso acontece. E o dedo apontado foi além do passe errado do Ilharão. Pô, não só não, né? Ele já estava sendo vaiado. Ou do pênalti perdido por Pedro. Mesmo na falta de repertório ofensivo, com abuso das bolas aéreas, o treinador responsabilizou erros técnicos e de decisão dos jogadores. É brincadeira, né? O cara joga ainda pra cima dos jogadores. Ah, os jogadores também têm sua parcela de culpa, não querem entregar pro cara? Sim, tem suas parcelas de culpa. Mas o time não tem tática, o time é horroroso. É um bando. A questão aqui não está nem em isentar os jogadores de culpa. Perfeito. Arão e Felipe Luiz, por exemplo, cometeram erros determinantes para os gols. Mas faz realmente sentido esse tipo de avaliação? Então a atuação ruim do Flamengo, em especial no primeiro tempo, é só culpa dos jogadores? Cara, foi o pior primeiro tempo do Flamengo desde Jorge Jesus. O pior. Paulo Souza, que costuma ser bem didático e explicativo em suas decisões, não deu esclarecimentos simples sobre a atuação coletiva da equipe contra o Fortaleza. A adaptação de Andreas mais avançado com o João de volta não se justificou o primeiro tempo inteiro, por exemplo. Né? Diante de um primeiro tempo desastroso, nas palavras do próprio, por que esperar até o intervalo para fazer um pacotão de substituições? Por que a transição defensiva do Flamengo apresenta falhas flagrantes há tanto tempo? O treinador tratou tudo como responsabilidade individual. Tem outra coisa que eu quero somar aqui ao comentário do Caê. Tô bem gripado, hein, gente? Desculpa até eu estar com dificuldade para falar. O Pablo, já fiz o teste, não é Covid, tá? O Pablo, o zagueiro, ele ontem não conseguiu ganhar bola nenhuma na velocidade. Mas por que isso? Porque os laterais ficavam muito avançados e não retornavam. E quando perdia a bola, por exemplo, o Ayrton Lucas ali daquele lado, quando o Ayrton Lucas perdia uma bola, o Flamengo não tinha recomposição defensiva. Cara, é uma loucura.
tudo sobrava nas costas do Pablo. E aí, meus amigos, o Pablo que teve várias partidas boas, teve a sua primeira partida ruim, né? Muito também pela questão de cobertura, né? De estar sozinho ali, não vai ganhar na velocidade, não tem jeito. Por fim, a resposta sobre a própria cobrança do pênalti foi uma transferência de responsabilidade, que deve ser do treinador, né, Caê? Deve ser do treinador, né? Desde a Supercopa do Brasil, a gente perdeu uma Supercopa do Brasil por causa dessa transferência de responsabilidade. Já lá, era para ter sido demitido lá, com o time jogando bem, mas não tomando uma atitude naquele jogo lá contra o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil. Como assim? Não tem pré-determinado quem vai cobrar pênalti na ausência do Gabigol? Pois é, e o Davi Luiz pega a bola, mas é um samba do crioulo doido. É uma loucura. Enfim, uma entrevista coletiva que apresentou mais problemas do que soluções ou explicações. Perfeito. Eu separei esses comentários do Caê Mota porque eu achei perfeitos e aí eu já estava na mesma linha de pensamento para a gente poder trazer aqui para vocês. E aí o Caê também publicou uma matéria: combo de problemas, mina paciência e pressão sobre Paulo Souza no Flamengo atinge o nível mais elevado. Atuações ruins, coro da torcida e posicionamentos como em casos do Diego Alves e em coletivas aquecem debate por troca do comando. Tem que trocar tudo, pô. Não é o Landim que quer mandar em tudo? Então o Landim troca a porcaria toda. Tem que trocar todo mundo ali. Entendeu? Não dá pra continuar mais nada ali. Landim centraliza a decisão e jogos fora de casa valem nova sobrevida, tá? Ainda vai deixar o cara arriscar de perder pontos preciosos fora de casa. É isso que eu acho vergonhoso, tá? É isso que eu acho vergonhoso. Então, o técnico Paulo Souza culpando os jogadores, a declaração foi essa aqui, ó. Analisando bem o que nos aconteceu, sem dúvida, todas as decisões individuais foram erradas. O cara perde o elenco, já tinha perdido, né? Mas agora ele declara guerra ao elenco, né? O Paulo Souza declara guerra ao elenco. Como que alguém vai jogar? Como que um jogador vai jogar pelo cara agora? Né? Todas coisas simples, quase sem pressão, precipitação, passes que deram a oportunidade ao nosso adversário no primeiro tempo. Nossa, ele está reclamando dos próprios jogadores do Arão, ele está reclamando dos erros individuais e esquece os seus próprios erros. Né? Isso é uma loucura. Não só concretizarem o gol, mas poderem ter mais duas oportunidades claras. A informação completamente errada. E depois, eu desde o início sei a exigência que o Flamengo tem e que exige, sei a importância de termos coragem de haver momentos de não agradar, como também sei que Deus nunca nos deu um espírito de covardia. Nos momentos mais difíceis que temos que ser mais convictos, de forma a podermos superar as dificuldades. Eu penso que aquilo que aconteceu hoje, em termos técnicos, individualmente, foi algo sem precedente e não vai acontecer. Não vai, está acontecendo sempre, meu amigo, sempre. Acabou para você. Foi realmente muito fraco, individualmente, o que o jogo nos deu. Gente, para completar essa entrevista coletiva, ela mostra que não tem mais a menor condição do técnico Paulo Souza e da diretoria de futebol continuarem no Flamengo. O amadorismo absurdo. Eu me recordo do Landim indo para a Europa e os dirigentes de futebol do Flamengo revoltados porque eu falei que o Landim estava avaliando ainda a possibilidade do Jorge Jesus e eles me ligaram revoltados. Paulo Souza já está assinado. A gente ainda tenta trazer uma notícia que pudesse salvar aquele momento. O momento do ano, o ano do Flamengo estava sendo resolvido ali. E eles fizeram as escolhas erradas. E erradíssimas. Fizeram as escolhas erradas mais uma vez. Mais uma vez. Vocês fizeram a escolha errada. Vocês têm que ser responsabilizados. Vocês fizeram a escolha errada. Tá? São vocês que têm que ser responsabilizados. É um absurdo, é uma vergonha o que o Flamengo está passando hoje. Tá? Meme para tudo quanto é lado zoando o Flamengo. Por causa de vocês. Foram vocês que escolheram. Né? Não esperaram para trazer um treinador. Olha o Corinthians aí, por exemplo, com o Vitor Pereira. A gente sempre falou aqui do Vitor Pereira.
Ah, não era o JJ, não ia trazer o JJ, mas trazia um treinador experiente. É o caso do Vitor Pereira, líder do Campeonato Brasileiro. Então, a gente já falou aqui que o Globo Esporte trouxe, que as ofensas dos 63 mil presentes no Maracanã encontram eco na diretoria e o treinador português vive seu momento mais delicado nos quase 5 meses de clube. A decisão passa muito pela postura centralizadora do presidente Rodolfo Landim, que também foi bastante hostilizado no Maracanã no último domingo, e a paciência do dirigente e de pares como o vice-futebol Marcos Braz já não é mais tão grande. Paulo Souza viaja terça-feira para os jogos contra Bragantino e Inter, pela primeira vez realmente ameaçado. Só que não está ameaçado não, já caiu, gente. Já caiu, quando está desse jeito, quando o peixe está na panela, já acabou. Já acabou. E cada jogo é mais amadorismo dessa diretoria. Cada jogo que tenta ainda segurar é pior, não tem volta. Não tem volta. Vamos esperar o quê? Aí de repente ganha um jogo aí aos trancos e barrancos e mantém o cara pra gente ser eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. Isso é amadorismo. O que vocês estão fazendo é um absurdo, é uma vergonha. Pede pra sair 06. Pô, é brincadeira. É vencer fora de casa para sobrevida, como nas 4 vitórias seguidas antes da partida contra o Fortaleza. Mas como vencer? Será que eles vão... ganha de 1-0, 2-0, assim. Aí vai falar, não, tá bom, convenceu. Como é que é esse convencer? Qual é o parâmetro para convencer? Pelo amor de Deus, né? Com contrato até dezembro de 2023, Paulo Souza tem multa proporcional somente até o fim do primeiro ano. O valor é referente ao número de salários pendentes ao término de 2022, ou seja, reduz mês a mês e no momento gira em torno de 7,7 milhões de reais. Então, a multa nesse momento é de 7,7 milhões de reais. A gente pode fazer um Pix? O montante não é encarado como problema no Ninho do Urubu. A reposição, por outro lado, é um dos fatores que esticam a corda de paciência com Paulo Souza. Pelo amor de Deus, mas foram vocês que mandaram o Mauricinho embora, Fábio Matias embora. Vocês não tem ninguém para colocar, não tem fera, não tem ninguém para colocar, né, que eu tô sabendo. Vocês não tem ninguém para colocar. Tem o treinador que era do Sub-17 agora lá. Bota quem para fazer essa transição? Não tem. Olha o profissionalismo do Flamengo. O Ninho do Urubu, que apague, o último a sair apaga a luz. O Ninho do Urubu tá desse jeito. O que vocês estão fazendo? Que vergonha isso! Né? Olha só, Cuca é o nome mais óbvio, tá? Segundo o Globo Esporte. Cara, eu vou falar pra vocês, eu não gosto do Cuca, hein? Eu não gosto do Cuca, não acho o nome ideal pro Flamengo. Não que eu não goste dele, mas não é o nome ideal pro Flamengo. A torcida não tem o Cuca como um cara, né, que a torcida goste. Mas, nesse momento, eu ainda acho que é quem pode fazer alguma coisa, porque o JJ não vem. Vai trazer um gringo para começar a arrumar a casa agora? Vai demorar. Eu acho que o único cara que pode dar um gás aí é realmente um brasileiro aí, sei lá. Saudade que eu tô do Rogério Ceni, meu Deus do céu. E aí aqui fala que o Cuca é o nome mais óbvio e já não encontra mais tanta resistência nos bastidores como em outros momentos, apesar de estar longe de ser consenso. Mas não tem jeito, gente. Vai fazer o quê? Outro ponto que já entrou em pauta é a falta de estrutura para a transição. Agora sim, né? Sem auxiliar técnico fixo, com a demissão de Maurício Souza e saída de Fábio Matias, o clube sequer tem quem assuma a equipe, temporariamente. É o que eu estava falando. Eu nem tinha lido essa matéria. É verdade, eu estou falando isso aqui, ó. Quem acompanha aqui sabe há quanto tempo eu estou falando disso. É vergonhoso, né? O Mário Jorge, recém-promovido do Sub-17. Esse é o Flamengo. Sabe-se com muita clareza que, apesar da pressão, Paulo Souza não cogita e não irá pedir para sair. Ele não pede para sair. É óbvio que ele não vai pedir para sair. O próprio treinador foi enfático durante a entrevista coletiva após a derrota para Fortaleza. Sei a importância de termos coragem de não agradar em alguns momentos, como sei que Deus nunca nos deu, como eu falei, espírito de covardia. Ele não vai pedir para sair. Ele não vai, né, fazer o que ele fez lá na Polônia. Ele saiu da Polônia para vir para o Flamengo, que era o sonho para ele. Ele não vai pedir para sair, né? E se os caras acharam que fritando ele para ele sair, ele iria acabar cedendo, não vai. É amadorismo de vocês. Vocês acham o quê? Que o gringo vai
sentir essa pressão e vai pedir? Não. O que vocês fizeram com o Ceni, ele não vai ceder, não. Ele não vai ceder, não, tá? Tá achando que ele é técnico brasileiro? Não é, não. Só que aí, nessa daí, o Flamengo sangra, né? O Flamengo sangra. O jornal O Dia também traz que Paulo Souza balança no Flamengo e Landim conversará com membros do departamento de futebol. Que departamento é esse? Presidente do Flamengo entende que precisará entrar em cena para fazer cobranças, exigir evolução da equipe e evitar que o Titanic afunde. Pois é, mas já tá afundando, né? Matéria aí do Vene Casagrande. Já tá afundando. Vai muito também com o pensamento que a gente está tendo aqui, né? Do jeito que tá. O Rodolfo Landim, então, vai ter uma reunião, né, nesta segunda-feira com os membros do departamento de futebol para buscar explicações e motivos que fazem Paulo Souza não conseguir demonstrar evolução à frente do comando rubro-negro. Que loucura, gente. É uma vergonha o aproveitamento do Flamengo contra times de Série A. É uma vergonha. A gente tá vendo o Flamengo desmoronar na frente dos nossos olhos. Eu estou impressionado, eu estou muito triste com isso. Olha, o André Rocha, por exemplo, fala aqui, no jogo para engrenar, Flamengo de Paulo Souza mostra que não é para ser. Mostrou exatamente que não é para ser, né? Mesmo sem Gabigol e Arrascaeta, era partida para os rubro-negros somarem 3 pontos, demonstrar evolução como resultado dos dias de trabalho e buscarem o topo da tabela. Mas informação que chega para várias pessoas é que ele passou a semana, 2 dias de folga, né? Isso aí é certeza. Foram 2 dias de folga, segunda e terça. Quarta, quinta e sexta ele passou tentando inventar. Quarta, quinta e sexta ele passou tentando inventar. E foi contido pelos membros da comissão técnica dele para não levar a invenção para o jogo, que senão ele já estava até demitido. Se ele levasse para o jogo o que ele estava tentando inventar, ele estava até demitido, né? A chance de chegar aos 15 pontos veio no pênalti, mas desperdiçado por Pedro. É uma loucura, gente. Eu vou falar para vocês. E aí tem a decisão também, mais uma vez, de quem bate pênalti e tudo mais. Olha só. Aí aqui o André Rocha fala, porque o Flamengo de Paulo Souza simplesmente não é para ser. Nunca foi. Desde a contratação na viagem desastrosa. Boa, André. Boa. De Braz e Spindle a Portugal no final do ano passado. A coisa não engrena. Desculpa, tá, gente? O tempo para treinar piora o rendimento e o técnico não se ajuda nas ações e palavras. Se segura pelo emprego, mas se queima dia após dia com os jogadores e dirigentes. Está queimado com os jogadores e com alguns dirigentes. Então, essas decisões de Bruno Spindle e Marcos Braz estão fazendo mal ao Flamengo e deixando muita gente incomodada, inclusive dentro da diretoria. E mais, né, os jogadores começam também a ficarem revoltados com o que está acontecendo. É óbvio que um jogador ou outro acaba sendo exposto a posições absurdas dentro de campo, a falta de cobertura, tudo isso. O Flamengo é um bando, né, gente? Já falei aqui, é um bando. E aí você acaba tendo jogadores se queimando, né, com a própria torcida. E ainda vem o técnico na coletiva atacar os jogadores, que era quem poderia jogar por ele, né? Mas não. Cara, tá tudo rachado, a verdade é essa, né? A reformulação no departamento de futebol do Flamengo deveria ser geral, segundo o André Rocha, exatamente na linha do que a gente está falando aqui. Mas, como sempre, o técnico é quem vai pagar o pato. Pois é. A questão agora é quando. Talvez em uma madrugada fria, de forma covarde, como fizeram com o Rogério Ceni, tudo que eu estou falando aqui. Típico de uma direção omissa, politiqueira e perdida na própria incompetência. Eu não dava mais moral, se sou você, torcedor, não dava mais moral para nenhum deles. Nenhum deles. Já parava de seguir. Né? Vai seguir por quê? Para de seguir, cara. Para de seguir. Vai lá no Twitter, para de seguir. Não fica dando moral, não. Não tem que dar moral pra esses caras, não. Tá? Eu já dei até moral demais. Ó, o Renato Maurício Prado. Paulo Souza destruiu o Flamengo, mas o maior culpado é o Landim. Né? Mais um aí também. Reclamando, agora reclama mais em cima, né? Na cúpula, reclamando do Rodolfo Landim. Eis que, em meio à claudicante campanha rubro-negra no Brasileiro, Jorge Jesus
o único treinador que se mostrou capaz de superar esse mar de improficiência que se estende na Gávea no Ninho do Urubu, veio ao Brasil dizer que queria retomar o cargo e foi ignorado. Por quê? Porque o presidente do clube, Rodolfo Landim, é uma granfina de narinas de cadáver, aquela que Nelson Rodrigues nos contava que entrava no Maracanã e, excitada, perguntava quem era a bola. Em seu segundo mandato, continua a não saber bulhufas de futebol e arrogante, vaidoso e vingativo, nem quis conversa com aquele que lhe garantiu os melhores e maiores momentos de glória. Basta ver a tragicômica declaração de que acha que Souza tem muito mais conteúdo que Jesus. Pode rir, gargalhar ou chorar se você é rubro-negro. Que loucura. E tá certíssimo, tá certíssimo. Tem que cobrar a diretoria mesmo. Tem que cobrar mesmo. É uma loucura. É uma loucura o que a gente está vendo aqui. Gente, eu vou falar para vocês. É uma vergonha o que a gente está vendo no departamento de futebol do Flamengo. E a cúpula também é cúmplice disso tudo. É uma tristeza. O mesmo Renato Maurício Prado fala: Flamengo não tem tática, como a gente está falando aqui, é completamente ineficaz, né? E lembrando, o Flamengo tem a segunda maior média de público na era dos pontos corridos. A torcida não abandona o time. Essa é a questão, né? Depois de 8 rodadas no Brasileirão, o Flamengo é o clube com a maior média de público, como mandante da competição. Mais de 20 mil a mais que o segundo colocado Corinthians. E na era dos pontos corridos, desde 2003, essa atual média do Flamengo é a segunda maior, atrás apenas da média do próprio Flamengo em 2019. Né? A média que, olha só, que teve a excelente média de 59.285 torcedores por partida nos 19 jogos como mandante, no ano em que sagrou campeão. Né? E aí o Flamengo em 2022 tá, tem 57.839 contra os 50 olha só, 50 de 2019, 59.285. Então o Flamengo muito próximo daquela média de 2019, só que não tem o torcedor não tem o time jogando um bom futebol, né, como ele merece. É muito triste ver o Maracanã com 63 mil pessoas, muitas crianças indo pela primeira vez ver o time do Flamengo no Maracanã e assistir aquela palhaçada que foi ontem. Time sem vergonha. Vergonha, time sem vergonha e diretoria sem vergonha. Diretoria sem vergonha, sem mais. Valeu.